Feliz sábado! Que maravilha poder estar aqui nessa igreja maravilhosa, Amém. ingleses, e poder me comunicar com vocês. Muito bom. Tirem o olho do meu bolo. Tirem o olho do meu bolo. Este bolo tem um grande significado para mim no dia de hoje. E por isso ele me acompanhou até aqui. Queridos, hoje está fazendo um ano de batismo, um ano de aceite e entrega a Jesus. Amém. Que maravilha! Que maravilha! Depois de 60 e tantos anos, me converti. Amém. Depois de 60 e tantos anos, passei a acreditar no nosso Salvador. Amém. Queridos, não é fácil. O mundo lá fora nos coloca barreiras. E quando a gente se propõe a servir a Deus, quando a gente se propõe a se converter e dizer, eu sou um cristão, nossa, parece que o fato de ser cristão é você levar um piano nas costas. Porque quem está do outro lado tenta te oprimir. Não tem o entendimento do que é servir a Deus. E passam a te enxergar de forma diferente. Não é fácil, mas temos que ser fortes. Temos que mostrar, sobretudo, que temos a certeza de que Deus nos oferece a vida eterna. Não é isso? Deus é maravilhoso e Ele tem nos dado um tempo para tudo e a seu tempo. A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Estou caminhando nessa direção de ser salvo. Minha esposa e filhas já são batizadas e já estão trilhando aquela estrada maravilhosa de Deus. E agora estou me unindo a elas. Amém. Que maravilha! Depois de 40 anos de casado, mais 40 anos que eu dei a ela, que ela me pediu, e agora com a vida eterna, resultado, nunca mais me livrarei dessa mulher. Que coisa séria. Mas é a vida. Temos que continuar.
propósito. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21. Que diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Propósito é um dos temas mais abordados na Bíblia e nos dá um entendimento muito amplo. Desde o início, desde o princípio, se fala sobre o assunto. Na criação do mundo, Deus tinha um propósito macro e pessoal. Criar, habitar e permitir que o mundo alcançasse e crescesse com população humana e animal. E ficou muito bom. Histórias bíblicas revelam propósito em seus acontecimentos. Moisés teve a missão e o propósito de Deus de libertar o povo da escravidão. José viveu na intenção e no propósito de Deus de salvar multidões da fome que estava por vir. Jesus veio ao convívio humano com o propósito do Pai em nos salvar. Percebam, irmãos, que o propósito de Deus para com a humanidade é sempre macro. É sempre grandioso, é sempre gigante. A Bíblia afirma e revela que Deus possui planos para cada um de nós. O tamanho da missão não sabemos e nem tampouco imaginamos. E diz ainda: porque sou eu que escolho os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha que lindo, não de causar danos. Deus nunca nos causa danos. Momentos de sofrimento e desespero, Ele nos acalma. Ele não nos causa danos. Observe o cuidado de Deus que quando nos coloca em seu jogo e quando nos faz acreditar em seu poder. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus estabelece uma jornada com propósito em nossas vidas. Não precisamos sair atrás de propósito. Deus coloca na nossa vida. Entende que devemos resolver e Ele nos dá toda a força para isso. Nós não precisamos sair por aí atrás de propósito. Quando o propósito é de Deus, Ele nos acha. Amém. Ele nos encontra e coloca todo o seu poder em nós, para que possamos realizar e trazer resultados. A vida de Moisés foi transformada por 40 dias no Monte Sinai. Propósito de Deus.
Os espias foram transformados por 40 dias na terra prometida, propósito de Deus. A vida de Davi foi transformada pelo desafio de Golias, proferido por 40 dias, também propósito de Deus. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que o povo mudasse. Propósito de Deus. O propósito de Deus é colocado sempre a seu tempo. Amém? Ele vem a seu tempo. Por isso que não precisamos procurar, não precisamos sair atrás. Ele coloca o seu propósito para que nós possamos realizar. A Bíblia fala: transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que maravilha. Deus nos passa um propósito macro. De novo, Deus nos passa um propósito macro. E é assim, tudo que Deus nos passa é gigante. Os desafios são enormes, mas Ele está ali, sempre nos ajudando a resolver. Não podemos desistir. Não podemos nos entregar. Mas o propósito micro é desenvolvido e elaborado por nós. Então vejam bem, o propósito macro, Deus coloca no nosso caminho para que possamos resolver. O propósito micro, que são aqueles menores, são de nossa responsabilidade. Por que eu digo isso? Porque nós estabelecemos metas, objetivos, foco, sonhos. Nós geramos nossos propósitos micros na vida. Muitas vezes não conseguimos resolvê-los. E muitas vezes nos frustramos. Observe a diferença, irmãos. Propósito macro, Deus coloca na nossa mente, no nosso caminho, e nos ajuda a resolver e nos dá toda a luz. No propósito micro, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Deus nos ajuda. Deus estende a sua mão, claro que estende, mas a responsabilidade é nossa. Porque nós temos o poder da decisão. Nós decidimos. E quando corremos o risco, de não fazer a coisa certa, muitas vezes vêm as consequências. Nós estabelecemos e desenvolvemos nossos próprios propósitos. Estabelecemos e geramos todas as nossas metas, objetivos, sejam eles pessoais, profissionais, financeiros, de saúde. E eu abro um parênteses aqui. Não culpe Deus pelos seus erros. Não culpe Deus pelos seus erros, pelos nossos erros. Há 60 dias atrás, isso é um testemunho,
uma cirurgia de rim. Perdi um rim. Se vive com um rim? Sim. Se vive com um rim apenas? Sim. Eu estou com um rim. Um rim prejudica o processo de longevidade? Não. Pelo menos foi o que o médico me falou. Não vai me prejudicar. Por que eu estou contando isso? Porque o câncer que se instalou no meu rim direito teve como consequência a nicotina. Vocês sabiam? 70% do que alimentou o meu câncer no rim direito foi a nicotina. Por que, Gilmar? Eu era fumante. Fumei por, sei lá, 30 e tantos anos. Responsabilidade minha. Decisão minha. Não culpe Deus pelas nossas estratégias erradas, pelas nossas estratégias falhas e medíocres. As escolhas são nossas. E muitas vezes erramos nas escolhas. Queridos, na encruzilhada da vida, muitas vezes pegamos a estrada errada. E quando se pega a estrada errada, as consequências são terríveis. Você tem uma dor de cabeça terrível. Nada como caminhar na estrada de Deus. Nada como caminhar na estrada iluminada de Deus. E é tão bom. E hoje eu sinto o quanto é bom. Depois de 60 e tantos anos. Que coisa. Saiba que você é o único responsável pela vida que você tem e leva. Isso é fato. Nós somos os únicos responsáveis pela vida que levamos. Nós somos os únicos responsáveis. Você está onde se colocou e a sua vida é absolutamente mérito seu, positivo ou negativo. Assim, só você pode mudar essa circunstância com missão e propósito. Não queira transferir responsabilidades, ações, frustrações e sonhos não realizados para o outro. Não transfira. Aceite a sua responsabilidade. Às vezes, não assumimos a autorresponsabilidade
responsabilidade na vida e transferimos para terceiros o que não conseguimos realizar. Mostra o quanto a incompetência nos invade. Volto a repetir, não culpe a Deus. São escolhas nossas. E essas escolhas nossas, muitas vezes, nos levam a coisas maravilhosas, a realizações fantásticas, aquelas coisas que nos dão satisfação e que nos deixam felizes. Mas muitas vezes nos leva ao chão. Por isso que temos que ter consciência quando fazemos as coisas. Liberdade. Nós temos a liberdade de escolha. Lembre-se, o propósito micro é nosso. O de macro é de Deus. Então, o que devemos fazer? No propósito macro, Deus nos indica, nos mostra o caminho, nos fornece luz e declara o que devemos fazer. O propósito de Deus nos procura. Não precisamos sair correndo atrás dele. No micro, objetivos e metas e comportamentos são elaborados por nós. Se fizermos errado, ficamos por conta. Por isso que não podemos desistir. Precisamos caminhar sempre em frente. E quando cairmos, mude a estratégia. Se cairmos de novo e não conseguimos mais levantar, mude a estratégia. Mude quantas vezes forem necessárias suas estratégias. O erro está nela. Estratégia é tudo. Muitas vezes nos vemos perdidos diante de situações que muitas vezes nos enlouquecem. Mas são estratégias que mudam a situação. Eu vejo na igreja muitas vezes mulheres que vivem chorando e reclamando que seus maridos não vêm para a igreja. Eu não vinha para a igreja. Minha mulher deve ter cansado de tanto convidar para a igreja. Olha que coisa séria. Um dia uma filha minha entrou no quarto e disse: pai, levanta desta cama, te quero na igreja comigo. E era uma manhã de sábado. A princípio tomei um susto. Mas refletindo, levantei, tomei um banho e fui para a igreja com ela. Olha que coisa. E essa minha filha, que protagonizou essa cena, é uma filha que há 14 anos atrás Deus abriu o coração, uma
porta do meu coração e disse: vou te dar um anjo cheio de luz para você cuidar. Um anjo que está precisando de muito amor para você paternizar. Eu recebi esse presente de Deus com 4 anos, 4 aninhos. Hoje ela tem 18. Minha rica filha com 18 anos hoje. Deus é tão maravilhoso que eu resisti a vir para a igreja. Eu não queria saber da igreja. Mas lá atrás, Ele me deu um presente, porque sabia que anos depois, esse presente, esse anjo de luz, me levaria para a igreja. Olha que coisa maravilhosa. E eu me emociono cada vez que eu tenho que contar essa história. Que coisa maravilhosa! E hoje me sinto feliz, realizado por estar aqui neste momento, podendo me comunicar com vocês. Observem como o inimigo cega a gente. Minha família é adventista, meia dúzia de Bíblias espalhadas pela casa, e eu não as lia. Eu não as abria. A transformação estava no meu lar e eu não conseguia enxergar. Por isso que temos que estar sempre alerta. E hoje, podendo estar aqui, como já falei, feliz, completando um ano de aceite a Jesus. Que coisa linda. Mas tirem o olho do meu bolo. Eu dizia que Deus nos envia sinais e temos que estar alertas. Eu dizia que mulheres reclamavam de seus maridos e reclamam de seus maridos porque não vêm para a igreja, como eu fazia. E hoje estou na igreja. Mulheres, o sinal virá. Talvez não seja um sinal como eu recebi do meu anjo de luz. E não pensem que eu vou emprestar o meu sinal. Esse sinal é meu, só meu. Mas se ligue,
sinal chegará. E vocês poderão fazer. Deus resolve as coisas a seu tempo. Não importa. Eu levei 60 e tantos anos. E hoje estou aqui. Não só na igreja, mas contribuindo com a igreja. Olha que delícia. Há um ano atrás, quando entrei na igreja, quando o meu anjo de luz me levou para a igreja, eu nunca mais deixei de ir na igreja. Aos sábados à tarde, frequentava também a igreja, aprendi aula de violão. Minha voz foi empregada aos cânticos, me batizei, ministrei palestra para os homens, fui churrasqueiro da turma do futebol, fui cozinheiro, chefe do Campuni, fazia refeições para 130 jovens. Agora dormia 3 horas por dia numa barraca. Que maravilha! E para 2022 ainda fui coordenador de recepção. Nem o presidente da Petrobras teve uma carreira tão meteórica como eu tive na igreja. Falta agora equilibrar os salários. Isso é Deus agindo nos nossos corações. E quando Ele nos transforma, Ele faz com que mudemos nosso ecossistema, nossa comunidade, nossas amizades. É uma transformação maravilhosa. Que coisa boa! E seus propósitos para conosco são maravilhosos. Vou contar uma história. Há 2 semanas atrás, eu e mais 4 pessoas da igreja de Canasvieiras, onde eu frequento, e onde sou carinhosamente identificado e chamado pelos jovens da igreja como Highlander, por causa dos meus cabelos longos. Mas digo a vocês, eles eram bem mais novos. Mas descobri que eu tinha uma moça em casa e ela cortou meu rabo. E eu tive que aceitar. Por isso que ações como essas me desesperam, porque eu vou viver a vida eterna com ela. Não aguento mais. Mas tudo certo. Eu a amo, né? Fazer o quê? Queridos, eu e 4 pessoas na igreja, total de 5. 15 dias atrás fomos a uma reunião na Associação Adventistas em São José, na sede central. E qual era o assunto? Qual era o tema?
Qual era o conteúdo? Era sobre o terreno que nós temos ao lado da igreja. Quem conhece a igreja de Canasvieiras tem um terreno enorme, margeando a nossa igreja, o nosso terreno. Qual o objetivo? O objetivo foi que descobrimos que aquele terreno é municipal e que, portanto, pertence juridicamente à prefeitura de Florianópolis. Na reunião, na associação, discutimos o assunto porque queremos e estamos buscando uma concessão, um processo de concessão do município de Florianópolis para que possamos obter esse terreno via concessão por 30 anos. Advogados estavam presentes na reunião para que juntos possamos e pudéssemos montar uma estratégia para solicitar e elaborar esse processo. Amém? Pense no que significa um terreno desses aqui no norte da ilha. Vamos poder ampliar nossa igreja de Canas, que já está pequena, e vamos construir uma escola adventista que tanto precisamos para atender o norte da ilha. Que maravilha! A demanda que temos para uma escola no norte da ilha é grandiosa. E temos essa possibilidade de, através dessas ações, em curto espaço de tempo, temos essa estrutura toda montada e construída neste terreno. Que maravilha! Pense como vamos poder atender uma comunidade do norte da ilha. Pense como nós vamos poder atender toda uma demanda que existe no norte da ilha para uma escola adventista. Que coisa maravilhosa. Pergunto: este foi um propósito micro ou macro de Deus? Propósito macro de Deus. Deus permitiu que abríssemos nossas mentes, que colocássemos nas nossas mentes a possibilidade de trabalhar a ideia, de aplicar a ideia, de reunirmos com essa ideia, para alcançarmos um êxito de ter esse terreno conosco. Olha que maravilha. Como ficará a nossa mente, ou a mente daqueles que contribuíram para esse evento? Coisa linda. Esse é um propósito de Deus. E é assim que Ele trabalha conosco, nos dando essas ideias maravilhosas e colocando o seu poder e a sua luz para que possamos viver. Não é isso? Queridos, o maior propósito de um cristão é servir a Deus. Não é isso? Porque Deus fala
mostra. E qual é a grande mensagem do Evangelho? Fé, esperança em Deus e amai-vos uns aos outros. Ame seu irmão. Pratique a fraternidade. Estenda a mão. Eu tenho. Vou dividir com quem não tem. Eu tenho. Vou ajudar quem não tem. Esse princípio da fraternidade, quando instalado em nosso coração, e quando aplicarmos no campo, na realidade, nós vamos perceber que o nosso espírito vai ficar muito mais feliz. E Deus ficará mais feliz. Portanto, meus queridos, fraternidade é de extrema importância. Indo para o final, eu ainda digo o seguinte: naquela reunião, pastor Tio estava conosco. E na volta ainda passamos no shopping Floripa, 5 horas da tarde. Zilmar, o que vocês foram fazer no shopping Floripa? Pense em 6 pessoas sentadas numa mesa de praça de alimentação no shopping. E todos com um açaí na mão. Que coisa linda. E num determinado momento, nossas mãos se levantaram, nossas cabeças baixaram. E oramos. E pedimos a Deus e agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de podermos fazer o que fizemos. Que coisa boa. Não sei o que as pessoas em volta pensaram. Eu não estava preocupado com o que elas estavam pensando. Que coisa boa você criar, montar, realizar, desenvolver e ter a satisfação pessoal de construir obras. E de ser um cristão que obedece e atende a Deus. Que maravilha! Queridos, seja micro ou seja macro, o importante é que façamos tudo com a mente aberta e sabedores de que Deus está conosco nessas jornadas. E quando se tem Deus no coração, tudo fica mais fácil. E não precisamos queimar energia desnecessariamente. Beleza? Obrigado, meus queridos. Obrigado pela atenção e por eu poder passar essa mensagem para vocês. Agradeço ao meu bom Deus. Não dividirei o meu bolo.
Este bolo é meu, somente meu. Não dividirei com ninguém. Me chamem de egoísta, mas esse bolo é meu. E vou desfrutá-lo com meu querido Pai, que me ensinou e me disse: você é meu filho. Amém, senhores? Obrigado. Temos uma canção no final. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero sempre seguir por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre seguir por onde for. Quero pra sempre seguir por onde for. Quero pra sempre seguir.
Oremos. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu nos dá por estar aqui nessa tua casa de igrejas e poder falar da tua palavra para os teus filhos queridos. Querido Deus, faça-nos acreditar que estamos no caminho certo, Senhor, que estamos na estrada certa, Senhor, porque queremos no final dessa estrada estar contigo.